Gente, olha só. Como o nosso programa está apenas começando, hoje eu vou falar de um dos temas, de um procedimento que está dando aí o que falar, é um boom, a rinomodelação definitiva. Há um tempo atrás, até mesmo, teve uma matéria num jornal super conceituado falando que justamente na pandemia, as pessoas, por se tratar de se verem mais, né, até mesmo por essas, como que nós podemos falar? Selfies. Videoconferências. As pessoas acabaram se vendo mais. E teve muita procura nesse procedimento da rinomodelação definitiva, que é um dos procedimentos que ele não é tanto invasivo. Por isso eu trouxe ela, doutora Francine Gimenez, referência no mercado, que vem se destacando com os melhores resultados. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, muito prazer em estar aqui, contribuindo com o seu público e com essa informação maravilhosa. Muito obrigada eu, né? Que honra, né? Doutora Francine Gimenez, aqui no nosso programa hoje. E nós vamos falar desse tema que está super em alta. O que é a rinomodelação definitiva, doutora? A rinomodelação é todo procedimento que visa harmonizar mais o nariz. Tá. Então, seja empinando ele um pouquinho mais, reduzindo a aba, deixando o dorso mais harmônico. Então, tudo aquilo que incomoda a pessoa que tem um ossinho que não gosta de ficar de perfil, ou que tem a pontinha muito bulbosa, muito gordinha, ou quando sorri a aba abre demais. Então, a gente foi se especializando e avançando cada vez mais para poder entregar o melhor resultado e o que é maravilhoso de forma definitiva. E olha só, gente, para você que está nos assistindo, inclusive hoje tem um depoimento real aqui, tá? Para vocês verem que a doutora Francine manda muito bem. Mas como que funciona o procedimento, doutora? É utilizado alguma anestesia? Qual que é essa anestesia? Sim, com certeza, né? Então, todo o procedimento de harmonização, né, que nós realizamos, né, o cirurgião dentista, sobretudo, e principalmente o nariz, que é uma região tão delicada, Total. Realizamos, então, com anestesia local. Tá. Também pode-se usar, junto com o procedimento, o óxido nitroso, que é uma sedação consciente. Que legal. Então, é uma anestesia muito bacana, né? Uma sedação, na verdade, para deixar o paciente mais tranquilo. Mais É calmo. muito utilizado nos Estados Unidos, principalmente para pediatria. Sim. Então, é algo a mais para deixar o paciente mais tranquilo. Mas o que você tinha me perguntado, né? É realizado sim com anestesia local. A anestesia é a lidocaína, muito segura. Sim. É usada também nos procedimentos odontológicos, então conhecida por todos. Então, é um procedimento que não vai sentir dor. Ufa! Que delícia saber isso, né? E assim, através desse procedimento, doutora, qual que é o tempo de duração ali? É realizado no consultório mesmo, né? É realizado no consultório. Eu digo que o procedimento que eu realizo leva mais ou menos em torno de umas 2 horas, porque até a gente fazer o planejamento, fazer a anestesia adequada, só inicia a hora que o paciente estiver realmente anestesiado. Tá. Então, eu digo que umas 2 horas. Umas 2 horas. De procedimento. E assim, após até mesmo o procedimento, quanto tempo depois, assim, foi feito o procedimento, finalizou, quanto tempo depois que ele consegue já ver o resultado? Demora muito, incha, como que é? Olha, o nariz, por não ter muita região para expandir esse inchaço, Tá. se a gente for pensar, né, a gente chora, o nariz já incha. Já fica aquela Então, coisa quando vermelha. nós mexemos, é natural que ele enche um pouco. Mas muitos pacientes, já logo depois do procedimento, já conseguem ver o resultado. Mas eu digo que, assim, a média é uns 3 meses até o tecido se adequar, mas, assim, com uma semana você já, com certeza, já vê o resultado. Já começa a ficar mais, né, menos inchado. 70% do inchaço, ele já some com uns 3 meses. E eu falo que 12 meses é o tempo que não vai ter mais inchaço nenhum. Já vai estar o resultado final. Maravilhoso. E me fala uma coisa, quais são, depois feito o procedimento, os cuidados pós-rinomodelação? Os cuidados eu peço para o paciente ficar afastado de atividades físicas por 10 dias,
Prescrevo também uma alimentação sem glúten e sem lactose, que são alimentos inflamatórios. Então, eu gosto de que o paciente faça essa dieta para a gente não ter nada a mais de edema do que vai ter o próprio procedimento. Então, 2 dias ficar mais quietinho em casa, mas não precisa se afastar do trabalho, tá? Então, é muito bacana. O lado bom é que você pode trabalhar, Sim. vai ficar com o procedimento sem dor e ainda vai fazer uma dieta, ficar mais magrinha. Não, tem muitos que Olha que descobrem ainda uma intolerância à lactose, por exemplo. Nesse período, porque... Ou do sim, glúten, porque às vezes problemas que tinham de alergia some, o paciente se sente melhor, né? muito melhor. Olha Então, que legal, gente. 2 em 1, ficar com o nariz maravilhoso, Já com o corpo zero inflamação, então é sensacional. Perfeito. E quem que pode fazer esse procedimento? Quem que pode, assim, na parte de paciente ou de profissional? Da parte paciente. Olha, todo paciente, eu digo assim, o melhor é procurar sempre um profissional habilitado e capacitado, mas teoricamente todo paciente pode realizar esse procedimento. Até pacientes que já realizaram rinoplastia, por exemplo. Então, às vezes o paciente realizou uma rinoplastia e ainda acha que a pontinha está um pouco caída. Pode realizar esse procedimento. Não tem problema. Não tem problema. E me fala uma coisa, até mesmo, acho que acredito eu que muitas pessoas têm essa dúvida. Vamos supor, eu fiz o processo de rinomodelação e aí eu não gostei do resultado. Depois, tem como reverter? Ou não? Como que dá para reverter? Não, voltar não, né? Mas... Voltar não, mas que ele pode refazer. Eu, aliás, recebo alguns pacientes que já fizeram esse procedimento, não ficaram muito satisfeitos, e aí eu fiz o procedimento, né, novamente, não tem problema. Não. Mas sempre procure um profissional capacitado. O nariz é muito delicado, então não é brincadeira. É, porque se errar, tem casos aí que a gente já viu de erros, né, doutora? De erro, de necrose. Então, assim, o profissional tem que saber intervir quando necessário. E isso a gente consegue com experiência. Claro. Então, sempre observar quem que é o profissional, há quanto tempo faz esse procedimento, se estudou adequadamente para fazer esse procedimento. É, porque não é só chegar lá e falar, olha, Não. faz. E definitivo porque ele é um procedimento definitivo. Ele é um procedimento definitivo, os fios são definitivos. Então não precisa ficar voltando. Não precisa ficar voltando. O que pode ocorrer às vezes, empinou, mas ele quer empinar mais um pouco. Dá para fazer? Dá. Olha. Dá para empinar mais. Tipo, se você quiser ficar com o nariz de Michael Jackson, dá para ficar? Deus me livre. Não fazemos nariz Michael Jackson. Isso é o que todo paciente pergunta, doutor, olha, eu não quero. Quero aquele nariz não, muito olha, fininho. Fica muito natural e é lógico que tem que ter esse feeling do profissional. Sim, de saber até onde você pode da ir. harmonia também, né? Da harmonia também. Então, isso daí é muito importante também. Então, eu falo, olhe os casos do profissional, Sim. aquilo lá te agrada? Você já falou com quem fez o procedimento? Sim. Isso é muito importante. Ter uma pré, né? Entender, Exatamente. falar, olha, eu tô vendo, igual, vai lá, acessa as redes sociais, conhece o trabalho, poxa, legal, vou falar, né? Veja Faz uma depoimento, avaliação. chame Sim. os pacientes, veja se aquilo lá é real ou não. Sim. E, inclusive, falar em depoimento, tem aí a Aline, que Sim. realizou esse procedimento. Ela te procurou na pandemia, né, doutora? Me procurou na pandemia, inclusive ela trabalhava, não precisou se afastar do trabalho. Olha que bom, já continuou, né? Maravilhosa, aí tá a prova real aí de 3 anos de procedimento. Olha que... E olha, ficou perfeito, gente, super natural. Inclusive, tem umas fotos que você mandou pra gente. Eu gostaria que colocasse para as imagens pra gente poder comentar aí dos casos. Inclusive, esse caso, né, que a gente está mostrando é da Aline, que está aqui hoje. Então, qual que era, né, a queixa dela? Tá. Ela se queixava que quando ela sorria, abria muito as abinhas. A pontinha dela era bem para baixo. Então, as narinas dela também eram bem fechadinhas. Então, a gente conseguiu empinar o nariz. Olha que legal. Diminuir um pouquinho a largura e deixar ele, assim, mais fininho no dorso. Gente, ficou perfeito e daqui a pouco vocês vão conhecer a Aline. E os outros casos, doutora?
Então, esse é o caso também da Andréia, uma paciente querida que me procurou, já havia realizado um procedimento antes, então me procurou querendo fazer um afinamento maior da pontinha. Então, fizemos o afinamento da pontinha. Gente, ficou perfeito, né? Reduzimos também um pouquinho da largura, deixamos ele mais empinadinho, tá aí, maravilhosa. Todo mundo adora dar uma empinadinha no nariz. Todo mundo adora dar uma empinadinha no nariz. Como que fica... Mas, gente, sem exagero. É, e fica lindo, né? Ai, fica lindo. Fica lindo, rejuvenesce. A longo prazo, se você vê uma senhora que já realizou esse procedimento, ou até mesmo a rinoplastia, ela vai ter um rosto assim mais harmônico, mais jovem. Narizinho pra cima, porque o nariz e a orelha vão crescendo. Vão crescendo e vai, é verdade, gente. Vão crescendo, vai ficando mais bonachão. É verdade, então vamos empinar esse nariz, mulherada. Vamos empinar, deixar bonitinho. Sim. E qual outro caso? Tem mais algum? A Andréia, a Aline que tá aqui. A Andréia e a Aline, que são tantos casos. Ai, gente, ela é demais. Eu tô falando que olha, gente, hoje eu tô sensacional. Tô demais. É uma honra ter a doutora Francine. E agora eu quero que você deixe pra gente, principalmente os seus contatos, que eu também vou lá dar, acho que uma empinadinha, hein? Já deixa suas redes sociais, o seu contato, quem quiser procurar você pelo WhatsApp, tirar até mesmo uma dúvida. Sim, então estamos em São Paulo, na região da Zona Norte, né, na rua Doutor Zuquim. Então a clínica é uma clínica grande, tem toda a parte de odontológica, a parte de harmonização, cirúrgica e não cirúrgica, que legal. Lipoaspiração de papada, lipofacial, bichectomia, lip lift, quem tem o busto grande podemos fazer uma matéria dessa também. Olha. Aumento cirúrgico de lábio, tem muita coisa coisa bacana. Esse qual que é o lifting, o que você falou que a gente pode fazer? Lip lift. Como, o que seria? Lip lift? Só dá um spoiler. Só um spoilerzinho. Então assim, quando o paciente tem um lábio muito fininho, não adianta ele ficar fazendo preenchimento. Tá vendo? Então, a gente tem que fazer a eversão do lábio, redução do buço. O buço, a gente vai ficando mais velho, o buço vai aumentando muito. Já aumenta também, gente, olha. A situação aumenta. Então, para a gente deixar esse buço menor e o lábio maior, a gente remove uma faixa desse tecido. E para o lábio inferior também, então tem o aumento cirúrgico do lábio. Olha isso, gente. Lindo. Que lindo! Então, no próximo programa, doutora Francine vai contar pra gente, porque é sensacional. Eu não conhecia esse procedimento. Então, para de fazer preenchimento, dá uma segurada, escuta primeiro a doutora... Precisamos ver, lógico, né, a indicação. Fazer uma avaliação. Mas é um procedimento lindo, muito lindo, que tem deixado os pacientes também muito satisfeitos. Que legal. Então, aí, quer deixar sua rede social? Instagram. Vou deixar minha rede social também, quem tem aquele ossinho mais altinho aqui, quer deixar o dorsinho mais alinhado, também é muito bacana. Então, quando o paciente também tem, né, aquele acanhamento, eu atendo muita paciente mulher, às vezes novinha, usa um óculos enorme, para quê? Para esconder o ossinho, o dorsinho. Ah, do narizinho. Então, quando o paciente não quer fazer um procedimento mais invasivo, com fratura, pode realizar a rinomodelação. Olha que legal, então, assim, gente. isso daí realmente transforma vidas. E é muito bacana. Mas sempre gosto de salientar. Fazer esse procedimento com pessoas capacitadas. Pesquisem, falem com quem já fez, para não ficar insatisfeito. Com uma pessoa também que seja sincera, que fale a expectativa do paciente, que às vezes o paciente tem uma expectativa que não vai ser entregue. Sim. E isso a gente consegue com experiência. Verdade, né, doutora? Então, isso é muito sério, né? É muito sério. Porque da mesma forma que a gente pode transformar vidas, elevando a autoestima, você pode também o contrário. Ao contrário. Então, é um procedimento de muita responsabilidade. Com certeza, porque principalmente eu acredito que a gente está mexendo no rosto. Nossa, né? E o rosto, em todas as circunstâncias, o nosso rosto é o nosso cartão de visita. Sem dúvida. Né? A primeira coisa que... Oi! É o rosto, né, gente? Sem dúvida. Outra também, que também é muito falado, né, na parte de necrose de nariz. Nossa, verdade. Muito. Então, assim... o que pode... o que pode causar uma a necrose? Olha... todo procedimento que for... É que assim, o nariz ele tem uma vascularização muito reduzida. Tá. Então,
tem pequenos vasos que vão irrigar esse tecido. Então, é como se fosse uma mangueira de água, né? Onde passa o sangue. Então, se a gente comprimir essa região, o lugar do nariz, geralmente a pontinha, vai ficar sem a irrigação, sem circular o sangue. E quando não circula o sangue, morre. É a necrose. Então, o profissional tem que estar capacitado, tem que estar muito atento ao paciente. Com certeza. Tem que ter experiência, porque isso daí, muitas das vezes, você consegue ver na hora. Principalmente com a rinomodelação, sem ser a definitiva, que é feita com ácido hialurônico. Ah, que você tem um tempo. Essa daí tem um tempo de duração. Então, ela também consegue empinar, consegue melhorar o dorsinho. Só que existe essa peculiaridade que deve ser muito atenta. Sim. Que é o risco da necrose. Olha, então é o que ela falou. Gente, pesquisa, procura um bom profissional, né, doutora? Exatamente. Assim não tem erro. Porque se tiver qualquer problema, o profissional vai estar capacitado em fazer esse atendimento o mais breve possível. Sim, com certeza. E olha, se está no nosso programa, com certeza. Não, gente, maravilhoso. Tem bastante referência. Muitos narizes feitos, graças a Deus, com muita responsabilidade. Gastei muito dinheiro em cursos. Imagino. Já fiz mais de 10 cursos. E nariz é muito complexo. Muito, muito, muito. E assim, de responsabilidade ímpar. É verdade. Então, deixa um contato de telefone pra gente, o WhatsApp e as redes sociais. Muito bem. Então, Instagram... Que eu quero que o pessoal já comece a te seguir. Conheça. Instagram lá, ó, @doutora.dr. Gimenez com J e Z no final. E a nossa clínica, né, a Previne Odonto. E os telefones também a gente vai deixar para vocês. Aí na sua tela tá aí, você já pode ligar, fazer até mesmo o seu agendamento, uma avaliação com a doutora. Uma avaliação, exatamente. Né? A gente faz sempre, né? Todo paciente passa por uma avaliação. Sim. Comigo diretamente. Pode ser de forma online ou presencial. Olha que legal. Eu atendo muitos pacientes que são de fora, né, do estado de São Paulo, Sim. que a gente faz de forma online. Às vezes vem de avião ou de ônibus, realiza o procedimento. E depois volta. Depois volta para sua cidade, a gente acompanha. Eu gosto de fazer esse acompanhamento, também acho muito importante. Sim, sim. E é isso, gente. Estamos aqui para melhorar e, sobretudo, ter esse trabalho social também, porque a gente conseguiu com um valor assim muito menor do que uma cirurgia plástica propriamente dita, que envolve internação hospitalar. Então, hoje em dia, todo mundo pode fazer uma harmonização. E isso é lindo e cada vez mais tem se expandido, né? A harmonização facial, porque era uma coisa assim, da alta sociedade, não é? Hoje você consegue já ter um acesso mais tranquilo, né, doutora? Sim, forma de pagamento facilitada, então isso é muito bacana. E olha, foi muito bom ter você aqui no programa Na Sua Tarde, ter essa aula aí sobre a rinomodelação. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e estamos aqui para mais assuntos. Vamos trazer a doutora Francine para falar vários outros assuntos e logo mais eu também, eu já fiz até uma consulta aqui com ela. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Até mais. Gente, eu vou ficando por aqui e fiquem ligadinhos você aí. Gente, agora eu vou conversar com a Aline Menezes, paciente da doutora Francine, que vai contar um pouquinho de toda essa experiência real vivida lá no dia que ela foi fazer a rinomodelação definitiva. Tudo bem, Aline? Tudo bem, prazer. Obrigada pelo prazer convite. você estar aqui com a gente. Imagina. Fico muito feliz de participar em meio de vários pacientes que a doutora tem. Eu fui escolhida, me sinto privilegiada. Olha que legal. E realmente eu fico muito grata por ter conhecido ela, porque se não fosse ela, eu não daria esse sorriso. Eu falei pra ela que antes eu não conseguia sorrir, porque meu nariz ele tinha a abinha bem aberta, e isso me incomodava muito pra sorrir. Não tinha foto sorrindo nenhuma, tanto é que hoje no meu Instagram eu tenho foto sorrindo. Olha, então já segue ela no Instagram. Mas me conta um pouco, você procurou ela na pandemia, né? Em 2020. Em 2020, eu procurei ela, eu soube dela
E eu não conhecia esse procedimento, não conhecia como que funcionava. Eu só ouvi falar sobre rinoplastia e não era o procedimento que eu gostaria de fazer, porque eu nunca me incomodei com essa questão do meu nariz osso, sabe? Então, então, a gente sabe que na rinoplastia tem a quebra do osso, eu não tinha esse interesse. E quando eu fiz a rinomodelação com a doutora, foi a realização de um sonho, porque ela conseguiu atender todas as minhas expectativas, literalmente. Que legal. Que e aí foi reduzir a aba e tudo mais. E aí você conheceu ela justamente nas redes sociais, começou a ter indicação, começou a pesquisar e viu que se adequava com o que você queria. Isso mesmo. Aí eu conversei com ela, uma amiga minha me indicou ela, olhei o Instagram. Aí a gente marcou a consulta, nós marcamos a consulta. E quando a gente fez a consulta, sério, parecia que a gente se conhecia há muito tempo, porque foi uma conexão maravilhosa, ela passou muita segurança. Tá. Fiquei muito tranquila, desde a nossa conversa até o procedimento. Eu fiz, nossa, numa paz, ela colocou um som lá e aí foi indo. Ai, que fluiu. gostoso. E aí o que você sentiu depois que você fez o procedimento? Foi tranquilo, foi sem dor? Até mesmo ela citou que você trabalhou normalmente, formada, a Aline é enfermeira, viu? E ela voltou a trabalhar normalmente. Sim, eu trabalhei normalmente, o curativo, os pontos, na verdade, retiraram depois de 7 dias, então eu conseguia fazer até atividade física mesmo. Ela me dava um puxãozinho de orelha, porque ela falava, é melhor você ficar de repouso. Ela falou 10 dias. Mas eu consegui fazer minhas atividades tranquilo. Depois de 7 dias ela retirou os pontos. Eu não senti dor, gente. No pós foi muito tranquilo também. Ela, na verdade, ela me acompanhava bastante. Ela mandava vídeo de como fazer o curativo, super atenciosa. Questão de alimentação, falava de farinha branca, que era para eu evitar. E eu segui os passos certinho, então acho que isso também desenvolveu para um resultado melhor, né? Com certeza. Sim. Então é isso. Nossa, ficou perfeito. Dá um close nela, gente. Close, sem cicatriz. Perfeito, ó, vira de lado. Gente, olha que perfeição. Gente, sério, eu amei. Super indico, recomendo muito. E eu sou outra pessoa. Se não fosse ela, não seria a mesma. É autoestima elevada isso, né? É sobre isso. Até pra passar uma maquiagem é outra Tudo, realidade. Né? Quando eu tirei os curativos, na hora de me maquiar, nossa, eu me vi outra mulher, realmente. É muito bom, a sensação que legal. é Agora incrível. você sorri pra tudo, né? Com certeza. Gente, muito obrigada, Aline. Eu agradeço. Foi um prazer conhecê-la. E sucesso sempre. Obrigada. Beijo, gente. Tchau.